Olá, tudo bem? A gente vai começar aqui a apresentação do segundo vídeo da metodologia Skilled Helper para a condução de um programa de coaching no consultório, quer seja no consultório real, no consultório virtual, enfim. Vamos lá, então. Bem, vamos lá. No vídeo anterior, na sessão anterior, a gente estava vendo ainda a fase 1 do nosso modelo de 3 fases, como a gente viu na primeira sessão desse treinamento. A gente lembra para você o método Skilled Helper, ele é dividido em 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3, onde a fase 1 é a identificação da história problemática, das questões que o cliente está trazendo para o consultório, está trazendo para o programa de coaching. A segunda fase é a construção da agenda de mudança, as questões que o cliente pretende colocar no lugar como um plano de mudança em relação àquelas questões problemáticas que estão lhe afligindo na vida. E a fase 3 é a fase de identificação da melhor estratégia para conduzir a sua mudança, que desemboca no plano de ação. A gente ainda pode considerar ainda a condução desse plano de ação, tá? Mas, assim, a gente considera que o modelo ele se completa quando o cliente consegue estabelecer um plano de ação em relação a uma agenda de mudança que ele chegou à conclusão que é a melhor solução para colocar no lugar daquela questão que ele trouxe para um consultório de coaching, para dentro de um programa de coaching. A gente viu também que a primeira questão da fase 1 que a gente tratou foi estabelecer quais são os objetivos dessa fase 1, que são ajudar o cliente a construir a sua real percepção da história que ele está trazendo, da problemática que ele está trazendo, que ele está conduzindo para dentro da sessão de coaching, para dentro do programa. Nessa área, nesse momento, existem algumas questões muito significativas, muito importantes. E a primeira delas é a identificação dos pontos cegos na percepção do cliente, de qual seja a sua real questão que ele está apresentando dentro do consultório, dentro do programa de coaching. Nesse sentido, a gente visa ainda concentrar muitos esforços nas suas forças, na identificação das suas forças, não nas fraquezas. Ou seja, identificar esforços, fazer esforços para identificar aquelas questões, aquelas forças que são transformadoras, que são capazes de tirar o cliente do local onde ele está e levar ele para um novo local mais adequado, mais ajustado, que vai lhe trazer mais plenitude, mais felicidade, mais realização, vitória, enfim, o que seja que ele esteja procurando. E não focar nas fraquezas, ou seja, naquelas questões que o mantém ainda prisioneiro dentro daquele ambiente, daquele cenário que está trazendo tanto desconforto, a tal ponto dele se movimentar para desenvolver um programa de coaching capaz de ajudá-lo a transformar a própria vida. Em psicologia, nesse momento, a gente viu no slide anterior que a gente está tratando aqui de uma elaboração de um diagnóstico. Se fosse no consultório médico, a gente está tratando de uma anamnese para conhecer inicialmente o cliente e seus hábitos e aquilo que está trazendo a questão problemática para ele. Tá? Agora a gente vai começar a ver nesse vídeo como a gente começa a ajudar o cliente a contar a sua própria história. O nosso objetivo aqui é que o cliente seja mais específico no relato das suas experiências, para que a gente consiga identificar os pontos cegos e depois identificar uma alavanca que vai trazer um ponto focal de onde o cliente deseja realmente interferir para transformar a sua vida naquela questão específica que ele está trazendo para dentro do consultório. Isso aqui não é uma panaceia, a gente não está oferecendo paraíso, a gente está querendo ajudar o cliente a construir uma solução para um problema específico que não seja patológico de uma questão da vida dele que está incomodando. Tá? Tem algumas técnicas chaves, né? A principal delas é validar os sentimentos do cliente, porque toda a percepção de uma realidade está impregnada de emoções, sentimentos, valores, e é através desses filtros que a gente percebe a realidade. Então,
a gente precisa não só entender o ambiente, entender os fatos, mas entender através de que filtros o cliente está observando isso. E a gente consegue estabelecer essa capacidade de validar os sentimentos se a gente consegue construir com o cliente um ambiente de confiança, de sinceridade, que ele tenha bastante tranquilidade para apresentar todas as questões que estão incomodando com relação àquele ponto que ele apresentou como objeto do seu programa de coaching. Tá? A gente utiliza também as sondagens. Na verdade, a gente vai instigando o cliente a elaborar percepções novas de alguns detalhes que a gente pode ir apontando, alguns exercícios que a gente pode ir oferecendo, e construindo resumos, ou seja, é uma relação interativa, que você provoca e apresenta, para ir construindo e tirando as sombras, iluminando esses pontos cegos das questões que ele está trazendo para o consultório, trazendo para a sessão de coaching. Tá? Então, vamos tratar especificamente dos pontos cegos aqui nesse momento, nesse slide. Nós vamos ajudar o cliente a perceber as incoerências na história que ele está apresentando. Ou seja, algumas questões têm algumas lacunas, alguns obstáculos bastante significativos. A gente, como está do lado de fora, vendo através de outros filtros, é possível que a gente tenha alguma condição de perceber alguma coisa e oferecer isso ao cliente como oportunidade de uma visão diferente, por um olhar diferente, por um ângulo diferente, por uma dimensão diferente daquilo que ele está apresentando. Então, novamente, como técnicas-chave, a gente tem a empatia, que, na verdade, a empatia, ela reflete o que a gente falou no slide anterior, entendeu? É de dar as condições ao cliente de se abrir, de falar a sua verdade e de nós procurarmos entender aquilo que ele está falando a partir das emoções dele, a partir das sensações dele, explicando a ele as próprias sensações e emoções, ou através de alguns exercícios, ou através de algumas avaliações, e oferecendo resumos, como se fossem retratos da sua própria percepção, ou seja, através de umas novas fotografias. Isso de forma interativa, que vai fazer com que ele vá progressivamente construindo uma percepção diferente daquela que ele trouxe inicialmente, que seja mais completa, que seja mais verdadeira para ele, a partir da percepção dele. Ou seja, o coach nada mais faz que trazer um instrumento de reflexão para o cliente, de maneira que ele consiga estabelecer a sua própria verdade. E mais do que isso, identificar dentro dessa sua própria verdade qual é aquela questão específica, qual é aquele ponto de apoio da alavanca, aquela pedra fundamental que dentro dessa conjuntura problemática que ele trouxe, dessas questões que ele apresentou, qual é aquele ponto central que, se ele empreender um esforço de transformação, é capaz de ter um maior impacto sobre toda aquela problemática que ele está apresentando. Ou seja, nós não vamos propor a ele que trabalhe com toda a problemática, mas que ele encontre um ponto específico que, se ele investir um esforço nesse momento, é capaz de levá-lo a uma transformação, uma mudança na sua própria percepção, da vida, no seu próprio entendimento e nas questões que ele está apresentando. A gente trabalha dessa forma, então, coletando as questões e oferecendo a eles fotografias do que ele está vendo, até que ele consiga construir essa visão mais clara, com os pontos cegos dele todos iluminados e com um ponto de apoio, um ponto focal, uma pedra fundamental do problema dele identificado. Nós usamos todas as sondagens, todos os recursos possíveis que a gente possa empreender dentro das ferramentas que o coach oferece, para que ele encontre essa possibilidade.
Repare que nós não falamos nesse momento ainda de o que seria razoável ele colocar no lugar daquela problemática que ele está apresentando. Nós só estamos tentando deixar bastante claro, bastante transparente e com bastante confiança para o cliente que aquele problema que foi identificado como o mais suscetível de transformação, capaz de mudar todo aquele conjunto de problemas, é o ponto que ele vai precisar estabelecer uma mudança na sua própria vida. Resumindo, nós identificamos uma história, iluminamos os pontos cegos e identificamos um ponto focal, objeto de transformação, objeto de mudança. Nós vamos agora apresentar para você um caso prático bastante didático, capaz de trazer uma elucidação, trazer uma experiência prática de como essas questões teóricas se desenvolvem na prática. Então, vamos ver. A gente tem aqui um caso bastante simples, um caso teórico bastante simples, de um estudante de 11 anos que, numa escola, foi se queixar com a coordenação, com a assistente social, de que a turma não gostava dele, porque ele agora não gostava mais da turma, de tanto que a turma zombava dele, fazia bullying com ele, especificamente, né? Por quê? Porque ele tinha problema de fala, ou porque ele tinha uma gagueira, ou porque ele tinha alguma questão fanha, alguma questão que não importa para nós nesse momento saber exatamente o que é, mas o que importa é que ele era objeto de bullying e acabava imaginando que as pessoas não gostavam dele e agora eles não gostavam das pessoas. Ele estava se tratando para resolver essa questão bastante prática e bastante concreta. Achava que ele estava tendo alguns resultados, mas não via esse resultado estampado na forma com que as pessoas lidavam com ele. Entendeu? E o desejo dele era que as pessoas parassem de zombar dele. Ou seja, para que ele se sentisse integrado naquele ambiente. Então, se você for um coach, como é que você começaria a lidar com essa questão? É isso que nós vamos ver na próxima sessão, no próximo vídeo, ok? Muito obrigado, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.